Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o que disse Mano Menezes na sua entrevista coletiva após a derrota do Grêmio para o Mirassol em casa. Esse vídeo é para Zapay. Se tu não pagou o IPVA do teu carro, da tua moto, do teu ônibus, do teu caminhão, a Zapay é um aplicativo que vai te ajudar. Pela placa do veículo, não importa qual seja ele, aonde tu esteja no Brasil, tu coloca a placa e vê ali o que tu tá devendo pro Detran. Se for pagar, isso tudo é grátis. Se for pagar, parcela em 12 vezes no cartão. 12? Dá pra fazer em 10 se tu quiser, dá pra fazer em 11, dá pra fazer em 12 vezes no cartão e pagar fatiadinho. Por quê? Velho, se te pararem numa blitz, tu tá ferradito. Então, baixa a Zapay na descrição no primeiro comentário. O meu código, JBFilho20, te dá 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Então, dá uma revisada lá, numa dessas pode ser uma boa pra todo mundo tu ter esse alívio com a Zapay. Gente, o Mano Menezes explicou que a segunda semana de trabalho da data FIFA foi um pouco complicada pro Grêmio, porque perderam jogadores. O Carlos Vinícius, perdeu, qual foi o outro que ele disse? Marcos Rocha, isso complicou, tá? E ele disse que colocou 3 volantes mais o Cristaldo porque o adversário tem um meio de campo forte, tem jogadores robustos e ele queria ter mais jogadores ali. O erro do Grêmio não foi necessariamente nessa trinca de volantes ou do Cristaldo, embora ele tenha mudado no intervalo. O Mano Menezes acha que o erro foi no último terço do campo. Erraram no ataque. Ele disse, olha, o Grêmio teve 60% de posse de bola no campo da frente, mas não acabaram bem as jogadas. Em certo momento também, ele disse, a gente ficava indo pro lado do campo, e quem vai pro lado tem que cruzar. E aí, em vários momentos não tinha ninguém na área, no primeiro tempo principalmente. Na segunda etapa, como o Mirassol dava os lados do campo, o Grêmio até tinha algumas pessoas na área, mas muitos cruzamentos aconteciam sem ter quem definir. E isso, obviamente, precisa ser melhorado. Mas, por exemplo, mesmo diante de uma atuação de derrota na arena, com vaias dos 45 mil que estavam lá, Mano diz que hoje o Grêmio é um time mais organizado, melhor distribuído em campo e que consegue competir. Só não estão conseguindo entender que com esse estádio lotado, com a pressão que tem para jogar bola, os jogadores eles precisam começar a encontrar o caminho do gol. Quase que dizendo, olha, a gente tá ficando ansioso, ele não falou isso, mas deu a entender, tá ficando ansioso com a torcida nos pressionando para jogar e a gente não tá conseguindo jogar. Mano também se defendeu, dizendo que não conseguiu apresentar um novo Grêmio porque os reforços ainda não estão todos à disposição. Mas que a responsabilidade é sua, que não falta qualidade para a equipe, que o time não tá jogando bem, é por conta dele. É aquela história de, treinador, tu assume a tua responsabilidade. Não, a responsabilidade é minha. Mais discurso do que qualquer outra coisa. Só que falou também que não vai dar prazo para colocar a qualidade em campo, para esse time começar a jogar bem, porque tem que ser o mais breve possível. E, de fato, precisa. A boa notícia é que tanto o Marcos Rocha quanto o Carlos Vinícius e o William vão estar à disposição no Clássico Grenal. Esse é o planejamento, tá? Os dois primeiros, o Marcos Rocha e o Carlos Vinícius, sentiram o ritmo de treinamentos, e aí o Grêmio deu uma segurada. O William tinha sido programado que ele teria 2 semanas antes da estreia, porque o cara também tá um tempão sem jogar, coisa de 4 meses, tá voltando pro Brasil, ele precisava desse período para treinamento, mas volta no Grenal. A má notícia, o Mano Menezes disse ali, depois foi confirmado numa nota, o Bright White teve uma lesão grave, uma lesão no tendão de Aquiles, e vai parar pela temporada. Ele não poderá jogar o restante da temporada, isso é um problema. A estreia do Arthur foi uma coisa boa, segundo o Mano, a confirmação da boa atuação do Noriega também, então não foram só coisas ruins na sua visão. Ele errou na substituição confusa, disse que houve um erro naquela situação de que era para sair o Pavon e era para entrar o Pavon, era para sair o João Pedro e entrar o Pavon. E aí o auxiliar dele tirou o Alisson e entrou o Pavon. Mano, ficou louco, reclamou com a arbitragem, mas o Arthur disse, olha só, na minha plaquinha aqui tá certo, eu fiz o certo. E aí ele foi ver, foi o auxiliar do Mano Menezes que acabou errando esta situação. E ele disse, o erro foi nosso do Grêmio, nós erramos na comunicação e não tem nada a ver com a arbitragem. Tem um ponto importante também, que a bola estava rolando, o Grêmio toma o gol, tem a situação aí do gol, consegue o jogo, o Mano fica enlouquecido no primeiro tempo e entra pro intervalo, direto pro vestiário, na verdade, né? Entra pro vestiário direto antes do intervalo com a bola rolando. E aquilo ali, um monte de gente ficou, peraí, mas é estranho, o treinador virar as costas pro time, isso não é normal. O Filipão já fez isso uma vez lá atrás, lembra? Que deu uma repercussão e deu agora com o Mano. Ele disse que saiu mais cedo
porque queria se reunir rápido com as pessoas do vestiário e definir o que fosse fazer, queria ganhar tempo. Enfim, um repórter perguntou para ele, mas foi uma atitude que não é legal, mas o Mano disse, eu queria ir rápido pro intervalo para definir o que eu ia fazer, quais mudanças eu ia fazer. Um repórter, Felipe Conrad, da Imortal, perguntou para ele sobre o Mac, dizendo, olha, o Kiki Oliveira entra ou não dá resposta, o Pavão entra ou não dá resposta, por que não coloca o Mac, que tá bem na base, que tá tudo bem e tudo mais? O Mano defendeu, se dizendo que, olha, a situação do Grêmio, o momento da equipe não privilegia isso. Colocar o Mac agora é muito complicado, porque daí coloca, o Grêmio não joga bem, o Mac também provavelmente poderia não jogar bem, e a imprensa estaria dizendo, olha, o Mano Menezes usou um menino de 17 anos, isso é até verdade, com a missão de resolver. Estariam criticando ele por colocar o Mac. Esta é a resposta. Isso até é verdade que acontece, mas também tem um outro ponto, acontece de... o cara, se coloca o menino, a gente diz, queimou o menino. Se não coloca o menino, a gente diz, pô, tem que colocar o menino. É verdade. Mas nesse momento, bom, acho que todo mundo vai meio que dizer, o que não tá ajudando, o Pavão não tá ajudando, o próprio Alisson tá oscilando, então, numa dessas, testa o Mac não é tão absurdo assim, desde que todo mundo consensue de que, né, não vai ser o Mac o culpado se não der certo. O Mano acha que precisam resolver a questão da entrelinha, que é a bola chegar melhor entre o cara que tá na entrelinha, ali é Cristaldo, que joga na entrelinha, tá? Mas a bola precisa chegar melhor para os jogadores de frente resolverem as situações. Ele acha que o ataque tá recebendo uma bola que é uma bola que já chega muito apertada e muito mais fácil para o defensor definir, não deixar o Grêmio jogar e roubar a bola, ou bloquear o chute, ou marcar. E que precisa nessa entrelinha, naquele passe que a gente chama o último passe antes do gol, né? A assistência, ela precisa ser melhor. Porque o que acontece? A bola precisa chegar melhor, mais redonda ou em melhores condições para quem está nas pontas fazer um drible e chegar na cara do gol, para quem está nas pontas tocar para fazer um gol, até para o centroavante ou finalizar ou criar uma jogada definitivamente de gol. Ele acha que a bola está chegando muito ruim lá na frente e isso privilegia quem está marcando. E isso precisa ser melhorado. Basicamente, o que disse o técnico gremista sobre essa questão a melhorar. Mas, enfim, tem coisas e coisas aqui. Ele admitiu esse erro da comissão técnica com o Thiago Kozlowski, que não estava por conta do Sidney, que estava ali, o auxiliar do Mano, que estava ali por conta do Sidney Lobo não poder, essa saída mais cedo, que também não desceu muito aí, mas tudo bem, que o Mano pegou e disse, falou sobre o Mac e principalmente sobre essa questão do que precisa melhorar no ataque gremista. Mas mais uma vez, o Grêmio perdeu, mais uma vez na sua casa, mais uma vez 45 mil pessoas chamaram um Grêmio até de sem vergonha, que era porque o torcedor estava chamando, enfim, teve de tudo. E o próximo jogo, meus amigos, é um clássico Grenal. E aí, o que tu acha dessa história toda que eu te contei? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.